Ayrton, eu estou apresentando treinamentos para as lojas de varejo do interior do estado de Goiás e o que eu mais sinto na mão de obra do interior é que eles estão sem preparo, né, de produto, calçados. Tem lojas que eu chego para aplicar o treinamento, apresentar o treinamento e muita gente não sabe o que é cabedal, diferenciação de solar de EVA para solar de borracha. Então, o que você pode nos dizer, qual que é a sua opinião nas suas consultorias e qual a sua visão de mercado? Né? Como exemplo, a Malve, né, que está treinando, né, a sua mão de obra, está capacitando, está formando a sua mão de obra. Como é que você está vendo isso no mercado? Essa formação de mão de obra, a indústria, o varejo? Vamos lá. Vamos começar pela indústria, tá? Coincidentemente, há não muito tempo, acho que em 1 ou 2 meses, o Jornal Exclusivo publicou uma reportagem sobre as dificuldades ou não na contratação de mão de obra nas indústrias gaúchas. Indústrias de calçado gaúcho, Rio Grande do Sul. 70% dos industriais consultados, estou falando do Jornal Exclusivo, que acho que eu chamo de diário oficial do setor. Com certeza. Disseram que sim, né? Estamos com dificuldades. Então, essa dificuldade não é nova. Eu tenho mais de 30 anos da indústria e parei com a indústria em 98. Então, eu já via isso na época, né? Quando falava com os nossos pares de Franca, Rio Grande do Sul, Birigui, Jaú, Bahia, já era um problema e parece que continua sendo. E agora mais ainda, porque o mercado está muito mais concorrido. Estou falando da indústria, né? Certo. Eu tenho aqui uma coisa importante. A situação que o Brasil vive com relação à dificuldade de contratação de mão de obra com algum preparo, ela não é diferente de outros países onde a indústria calçadista é forte. Certo. Por uma razão, sapato, tirando os injetados, você não substitui a mão do homem por uma máquina. Vai ter que montar... Muitos processos, né? O processo, a seleção de materiais, a calçabilidade do sapato depende de mão de obra mais especializada. Por melhor que seja a forma, se a montagem for ruim, o calçado não vai calçar. Então, o calçado tem uma absorção de mão de obra muito alta. Por isso que é uma das indústrias que mais emprega. Exato. Tá certo? Então, nós temos que conviver com algumas realidades. Então tá aqui, eu vou, até anotei aqui, olha. Fique à vontade. Nós sofremos concorrência de outros setores. Que outros setores? Vários. Tá? Setores que estão em localização melhor, para uma sociabilização, para um círculo maior de amizade, conforto local. Tá? Então, dependendo de onde está a fábrica vai ter mais ou menos dificuldade na contratação. Certo. Nós temos uma fuga de jovens que não há como dizer que não ocorre para outros centros, outras cidades e outros segmentos. Certo. Então, dentro de um polo, fica cada vez mais difícil você encontrar aquele jovem que quer ir para o chão de fábrica. Tá? E, finalmente, as fábricas sofrem com isso, a remuneração. A indústria de sapato, e eu tive lá tantos anos, existe um limite. Acima desse limite, você não consegue mais remunerar a mão de obra sem gerar prejuízo. E aí o que acontece? O movimento da indústria. Nós chegamos, na época que eu estava atuando, nós tínhamos, acho que, se eu não estou enganado, 4 estados produzindo sapato. Certo. Hoje acho que nós temos 17 estados produzindo sapato. Largou a quantidade de estados que E oferecem por quê? essa parceria. Porque é um movimento natural, aqui e no exterior. Aconteceu na China, está acontecendo no Vietnã, na Indonésia, entendeu? Então é um movimento normal. Existe solução para aquela empresa que está num determinado polo? Talvez exista. Mas uma das coisas que eu sempre trabalhei e nunca me arrependi nas empresas pelas quais eu passei é treinar a mão de obra internamente. Ótimo. Tá? O centro de treinamento, ele é um investimento? É. Num começo parece uma despesa? Sim. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho? Dá. A médio prazo, ele se paga muito. Não é pouco, ele se paga muito. Show de bola. Ele devolve 2, 3, 4 vezes num ano e meio, o investimento que você fez. Maravilha. Você coloca alguém numa esteira, sabendo o que vai fazer, não dando problema. Não vai ter retrabalho. Não tem retrabalho, não tem segunda qualidade, não tem perda de material, né? Já está integrado dentro da equipe. Tem o DNA
DNA da marca. Tudo isso faz diferença. E você consegue isso através de uma etapa antes da esteira, Exato. que é o treinamento. E a partir de um determinado no treinamento, um lembrete, o treinamento produz. Você só vai ter um treinamento eficiente se ele for produtivo. Sim. Então ali você está sujeito a erro. O que não pode ter é na esteira o erro, Exatamente. na linha de É o produção. produto que vai para o cliente. Então, o que eu sugiro para os nossos amigos, falar é fácil, eu estive aí desse lado muitos anos, mas o treinamento é uma solução. Tem que ser uma cultura da empresa. É uma cultura, é uma solução, é uma despesa? É. Está difícil ter lucro? Está, mas tem que se pensar. Tem que se virar nos 30. E no varejo não é diferente.